Olá, olá, sou o Fábio Almeida, começando aqui mais um episódio do 100 Milissegundos, projeto que se propôs aí a refletir sobre as transformações digitais e o impacto da massificação da internet na sociedade. E hoje recebendo aqui um casal cinematográfico aí, Diego Olivares, que é jornalista, roteirista e documentarista, e a Bárbara Demerov, que é jornalista especializada em cinema, e ambos são apresentadores, né, de um podcast muito legal chamado Um Livro, um Disco, um Filme, um LDF, né? O Diego é o idealizador do projeto. Descobri esses dias aí o podcast, mandei uma mensagem para eles e deu certo assim da gente bater esse papo. Estou super feliz aqui de recebê-los. Um obrigado duplo, né? Porque vocês sabem também que para você conseguir convidado, precisa conhecer ali. Então, quando vem alguém assim que a gente começou do zero, é muito legal, ficou feliz duplamente. Obrigado pela presença e por aceitar meu convite. Imagina, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Legal, obrigado. E aí, assim, acho que como a premissa do projeto é refletir sobre, né, o impacto da tecnologia, né, como a internet mudou as nossas vidas nesses últimos anos. E acho que o universo que vocês transitam, né, que é o do cinema, acho que também é um universo que foi muito impactado. Acho que tem dois recortes aí. Tem o recorte da ascensão do streaming, né? E o recorte da pandemia também, né? Que imagino que tenha sido também um outro choque. A gente ainda está vivendo essas sequelas aí. Então, para a gente começar aqui o papo, eu queria que vocês dessem essa visão de vocês sobre como era isso há 10, 15 anos, né? Quando vocês ingressaram ali, né, estavam na faculdade, começaram a trabalhar nesse universo, e como vocês veem, né, esse impacto do streaming, né, essa ascensão, e a própria pandemia, né, que foi aliado também a um governo que não gostava de cultura, Exato. assim, né, que isso também impacta, né? Bárbara pode começar porque ela fez matéria sobre esse assunto, ela tem tudo na ponta da língua E eu aqui. ia falar pra ele começar porque ele começou antes de mim, então mas tudo bem, eu que tô começo. Bom, eu, assim, falando mais da minha parte, da questão de como o streaming foi impactado, né, pela pandemia, o streaming e o cinema, né, o cinema tradicional, da minha visão, eu trabalho com isso há 10 anos e de 10 anos pra cá, o que eu vejo é realmente esse boom do streaming, que foi uma coisa muito assustadora, né, 2019 ali, que a gente começou a ver que tinha muita coisa, anúncios de Disney Plus, HBO Sim, sim. Max, que hoje é Primeiro veio Max. a Netflix, mas depois veio todas A as Netflix outras, tá né? desde 2012, É. 2013, né, mas era um boom realmente, assim, de muitas plataformas, né, o Prime Video também foi crescendo, e aí do nada em 2020 a gente vê o quê, né, só streaming. E todo mundo foi, né, procurar um alento em casa, assinando diversos pacotes, né, e isso realmente colocou em xeque, né, uma dúvida que hoje eu acho até doida, mas ainda se fazem, né, se o cinema vai acabar. O cinema vai acabar? O streaming vai ser o novo futuro? Eu acho que não, o cinema não vai acabar, existe espaço para as duas coisas, mas o fato é que o streaming, ele entrou, assim, de uma forma muito forte, meio que perdeu o controle, né, as pessoas não Uhum. sabem, hoje muito se fala sobre a regulamentação dos streamings, Uhum. as leis, os profissionais, como é que ficam, né, esses profissionais nessa indústria que é nova, ainda está crescendo sem controle, assim, tá todo mundo assinando. Existem vários pacotes diferentes hoje, né, que você tem que assinar para ter mais. E são muitas camadas, né? Mas eu acho que hoje o que eu vejo muito é essa dúvida, né, dessa regulamentação, que é muito necessária, ao meu ver, acho que o Diego também concorda, né? Teve a greve dos roteiristas, né? E dos atores o ano passado, lá em Hollywood, também por causa disso, né? Muito era por causa de streaming, inteligência artificial, como essas novas tecnologias impactam o Impacto. trabalho Tá. tanto de atores quanto de roteiristas, né? O quanto você perde o E controle daquilo que você canibaliza, né? cria. Porque tem muita É. coisa sendo produzida, né? E Exatamente. É tipo não pastelaria, né? Tá, tá. tá tendo muita demanda, claro, muita gente quer assistir, ainda, né, querem, mas assim, ao mesmo tempo a gente vê no cinema tradicional, e muito por conta do streaming também, um exemplo que eu pego muito popular é a Marvel. Tá. Antes da pandemia, a gente tinha lá o Vingadores Ultimato fazendo bilhões de bilheteria, e aí em 2020, várias séries, né, que já estavam sendo encomendadas pela Marvel, lançaram, né, no Disney Plus, assim que foi lançado o streaming, só que aí começou a ter uma certa, como é que eu posso dizer, assim, exaustão mesmo do É, tema da porque Marvel. tem essa necessidade de se lançar sempre, toda É. hora.
E aí você não tem história, né, pra lançar toda Exatamente. semana, né? E não só isso, né? Pra ver uma série tem que ver 30 filmes e mais 20 séries. Pois é, pra entender, né? Exatamente. Então isso acaba sendo um pouco trazendo diversas camadas ali que a pessoa não vai assistir tudo ou até não vai assinar o Disney Plus. Enfim, aí esses lançamentos diversos, né, de séries da Marvel especificamente, foi o quê? Fazendo essa exaustão do público regular do cinema e hoje você vê filmes da Marvel sendo lançados no cinema não fazendo uma bilheteria muito boa. Porque Então não é que o tem... cinema não vai acabar, não é que o cinema vai acabar, mas está tendo um cansaço, né? Mas assim, até adiantando uma pergunta que estava aqui, mas você acha que a médio, longo prazo, vocês acham que pode ter uma coisa de o cinema ficar muito nichado, assim? Essa ida ao cinema, a gente vai ter, sei lá, menos salas e só vai no cinema mesmo, sei lá, o cara que gosta muito, assim, que tem um outro tipo de programa e não o que é, porque já mudou esse hábito, né, de ir ao cinema, né? Eu acho que a palavra-chave aí é o hábito mesmo, né? Eu acho que a pandemia, muita gente que a gente conversa que não trabalham na área, mas que acompanhavam o Eram cinema, consumidores, né? muitos já falaram que eles não voltaram para esse hábito da forma como era antes da pandemia, né? Porque agora na pandemia a gente se acostumou a tá tudo na palma da Tem muita nossa mão, opção, no né? clique. Os próprios filmes, eles também, acho que também rolou uma adaptação que ainda não tá 100% acomodada, né? Muitos filmes ficam muito pouco tempo em cartaz, não tem mais aquele tempo do boca a boca, de você... É muito filme sendo lançado em cada vez menos salas. E tem filmes menores agora, 1h30, 1h20, É. né? Sei lá, pra captar a atenção rápido. Exato, né? então. E acho que aí também tem outro ponto que eu acho que é o próximo que vai ser discutido pelo mercado com mais ênfase, que é a forma como esse conteúdo é feito, a linguagem até, né? Porque hoje a própria Netflix, ela tem... quando vai fazer uma produção original, ela já pensa numa estrutura de roteiro que capte a atenção do público. Em menos de um minuto. Então, muito doido isso, isso, a né? forma de contar histórias tá mudando, né? E será que isso é bom? Eu tenho minhas dúvidas. A gente estava no Festival de Vitória, o Lázaro Ramos foi homenageado lá, e ele deu uma entrevista coletiva, e ele é um cara, né, que veio do teatro, fez muito cinema, TV, e hoje ele é produtor. Ele tá do outro lado do balcão agora, né? E ele se disse preocupado com isso. Ele falou, como é que eu faço um conteúdo para alguém que só consegue ter atenção por 15 segundos, 30 segundos? Será que eu quero fazer assim? Eu não sei. Ele se sente meio perdido, mas ele falou muito em dobrar a aposta, em ir contra a maré e para preservar isso, uma forma de contar histórias mais aprofundadas, assim, né? Que eu acho que isso a gente acaba nesse turbilhão de conteúdo toda hora. Eu acho que vira também tudo meio mais do mesmo, assim, né? E como vira paisagem, né? como você se destaca, então, nisso? Como você prende a atenção das pessoas? Como as pessoas vão ter que reaprender a se aprofundar, a mergulhar numa história, assim. Assim, a gente recebeu um convidado aqui, nem foi lançado ainda o dele, é um criador de conteúdo chamado AP, e ele cria conteúdo bem aprofundado, assim, sobre temas e tal. E ele falou que, assim, quando ele começou a viralizar, assim, né, o TikTok falava, não, tem que ser conteúdo menor, mas não, meu conteúdo é 6, 7, 8 minutos, e são os que mais dão engajamento, assim, quando é aprofundado. Porque você encontra o público ali, né? Eu acho que a grande questão disso é quando a gente também vira refém, né, do meio ali, né? O meio tá dizendo aquilo, Do algoritmo. e todo mundo vai fazer aquilo, né? Sim. E aí você fica meio órfão das outras coisas que são maiores. Exatamente. E tal, né? Eu procuro lutar contra isso, assim, porque senão você vai. É o que a gente vê com os influenciadores, assim, do nosso meio. É muita gente fazendo as mesmas coisas, com a mesma linguagem, o mesmo formato, né? Então é uma coisa que a gente se propõe a fazer diferente, assim, nada contra, mas é que pra mim, Bárbara, eu não fico confortável. Então, ao invés de eu fazer Reels, por exemplo, eu abri uma newsletter. Que eu escrevo, entendeu? E aí manda. E tem o público, a galera lê. Então é isso, assim, porque se a gente só quiser o viralizar, né, por viralizar o teu alcance, temporário. aí você não tem, porque também aquilo não vai te satisfazer, né, enquanto Exatamente. é complexo. Mas você tinha falado rapidinho sobre a pergunta lá dos cinemas, né, que o Diego respondeu. Mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo que eu concordo com o que ele fala, as salas de rua
por exemplo, aqui de São Paulo, é uma cena muito forte do cinema brasileiro e internacional. Sim. Então, por exemplo, o Belas Artes, o Cine Marquise, o Cine Sesc estão investindo cada vez mais em produções, né, autorais, de gênero, clássicos também, e tem público, né? Não tem, mas assim, depende também da iniciativa privada. Ou Fomentar, né? quanto tempo ficou fechado, né, o Belas Artes? E agora, felizmente, eles estão voltando, assim, bem. Acabaram de fazer um festival novo, o Festival Filmes Incríveis, que foram exibidos filmes de Cannes, Berlim, de festivais, né, assim, bem aclamados. E o público até rolou sessões de debate que eu participei, e a galera participando, assim, Então, é muito mas, legal. Vocês não acham que aí agora problematizando Aham. a questão, que São Paulo talvez não seja parâmetro para essa coisa Sim, da com cultura? certeza. Ah, Porque sim, não com é o certeza. Brasil inteiro. porque, sei lá, você vai pro interior, Não tem sala. De rua piorou, né? Ou Sim. tem sala, mas é só dublado. É, Eu vejo muitos colegas é, reclamando disso, que é. moram em Recife, tipo, E é grande só cidade. e é só filme dublado. E aí tem que ir numa sala VIP pra ver legendado e pagar mais caro o ingresso. Isso é real, assim. Então é muito complexa, né, essa discussão. Mas eu acho que ainda tem pessoas cinéfilos mesmos, que não abrem mão de ir ao cinema. Então isso, pra mim, é marcante. Não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, né? E aí também cai nessa coisa que o streaming consegue chegar justamente nessas cidades onde não tem o Que aí tem, cinema. acho que é isso que eu ia perguntar, assim, o que vocês veem também de positivo, de impacto positivo na indústria, assim, gerou mais emprego ou não necessariamente? E essa questão das pessoas também terem acesso a obras Com que talvez não certeza. tivessem, né? Com Sim. certeza. A democratização é essencial. E o streaming trouxe a democratização. E também a gente viu, né, como você mesmo citou na abertura, a gente teve aí um governo que não incentivava a cultura, que fechou o Ministério da Cultura, a Ancine ficou paralisada por um tempo, enquanto isso muitos profissionais se mantiveram trabalhando por causa do streaming, né? Então tem esse lado bom também, né? É isso que a Bárbara falou, acho que é encontrar uma forma das duas coisas coexistirem, né? E as pessoas entenderem que o legal do cinema é a experiência de você estar lá acompanhando isso com outras pessoas. Acho que talvez as pessoas fiquem mais criteriosas na hora de escolher o que elas vão no cinema. E daí. E talvez tenha um papel do cinema também, como de quem são os donos, né, do cinema ali, ou da própria indústria também, como é que você atrai esse público? Os Sim. programadores. Como é que você faz programadores? Mas, pô, ir no cinema é um negócio, né, fantástico, assim, né, aquele programa ali, tudo. Mas aí também tem o recorte social, é caro, né? Porque assim, se você tem uma assinatura de R$30 por mês e pode assistir quantos filmes você quiser, para ir no cinema, Porque você vai gastar no mínimo em duas pessoas R$100, no mínimo R$100. Gasolina, estacionamento, pipoca. Mas assim, é interessante ver o streaming como uma miragem ali, mas não é o salvador, até porque a questão da regulamentação do streaming é muito séria, e não é porque o streaming ajudou, né, todo mundo, os profissionais, que não tem que ter tudo certinho, né? Não é pra gente fechar os olhos para essas questões também. A regulamentação igual teve anos atrás na TV paga, né? Exato. Que se regularizou que precisava ter um mínimo de conteúdo nacional e tinha que já ajuda, né? A fomentar essa indústria brasileira. Então, para o streaming também discute-se como isso vai ser feito também para o streaming, né? Para a gente não ficar, senão vira tudo um controle de empresa americana, por exemplo, Netflix, Amazon, agora tem Disney. pode ser uma coisa, assim, um caminho, né? Sei lá, se a indústria já pensou nisso, é muita viagem da minha cabeça. Talvez em algum momento, né, a sociedade talvez tenha que dar um passo para trás, assim, de sair do on e ir pro off, e sei lá, e ter uma sala Netflix na Paulista, né? Em alguns, lá nos Estados Unidos já tem alguns. Sei lá, para as pessoas irem ter essa experiência lá, eles... É verdade. Sei lá, né? Assim, e aí, assim, indo agora pro lado dos jornalistas, né, ali, críticos, né? Assim, eu né, como consumidor ali de cinema, eu sempre gostava de ler as críticas, até depois que eu vi o filme, para de repente ter um outro olhar, assim. E aí hoje, assim, aí a gente tem a crítica especializada, né, que tinha ali as colunas nos jornais, nas revistas e tal, depois os blogs, né, especializados. E hoje, com essa massificação das redes sociais, a gente surgem um monte de especialistas sobre tudo, né? Como que é hoje isso, assim, né? Essa criação de conteúdo desenfreada sobre cinema, sobre televisão, como que se valida isso ou não? Como é que isso também impactou ali no trabalho da crítica especializada? Nossa, essa é a pergunta de R$1 milhão. Eu acho que
a gente tem tido cada vez menos veículos oficiais, assim, né? Os jornais têm diminuído a cobertura de cinema. Tem poucos jornais que são fixos, né? Que trabalham como críticos de cinema nos veículos tradicionais, assim. Então, não dá para dizer que não perdeu espaço sim, né? E eu acho que até o público também, hoje ele tá desacostumado também a um pensamento crítico de cinema. As pessoas têm procurado opiniões que reforçam O que ela o que ela, pensa. não é, você falou da sua experiência, que eu acho que é muito da nossa também, de quando lê uma crítica, tentar não validar o que você já imaginou sobre o filme, mas justamente te Ter acrescentar um outro pensamento sobre aquilo. Expandir a sua visão. expandir a sua visão, exatamente. E hoje as pessoas estão esperando que o crítico vá lá e confirme o que você achou, para falar, será que eu tô certo? Tanto que muita gente, se você pega comentários assim nos sites, é tipo, pô, então eu entendi o filme errado. Não é isso. Várias vezes. E polariza a discussão. Vira política. Ou você Exato. entendeu o filme errado, você que tá criticando. Então, eu fui colunista da Veja São Paulo por 3 anos e já numa época que já existia essa questão das redes sociais e tal. Então, pra mim era um oásis trabalhar numa revista e ter as páginas ali pra escrever, né? Mas eu já recebi comentário de gente que viu uma crítica negativa a mim falando, não vou ver mais. Mas não é sobre isso, entendeu? É difícil. E eu nunca colocava spoiler nem nada do filme ou da série. Mas é difícil, as pessoas estão mais preguiçosas. Mas é um problema de sociedade mesmo. E uma coisa que nós temos, você também é jurada do Globo de Ouro, né? Sim. Legal, assim. Sim. Tem esse... É isso, assim, você tem um estofo, né? Pra poder falar daquilo, né? É o que eu tento sempre, estudando. Não, mas é sempre. isso. As pessoas, porque eu acho que hoje a gente vive num meio que todo mundo quer ser especialista sobre tudo, dar opinião sobre tudo, que é válido, né? Mas também não aceita o contraditório, né? Exato. Então, por isso que eu acho muito importante nós, como jornalistas, termos o nosso espaço, que nem eu criei a minha newsletter, porque é uma forma de eu continuar falando, escrevendo, porque eu me vejo mais escrevendo do que falando num Reels, num vídeo. Eu gosto de ver pessoas que sabem se portar melhor em vídeo, mas eu prefiro escrever, assim, usar as palavras. E eu acho que ler também, a pessoa que tá lendo, absorve de uma outra forma. Exato. Então, é o que eu falo, a crítica nunca pode ser ou isso ou aquilo. A crítica tem que te ajudar a enxergar uma nova camada, a concordar ou não. E o crítico nunca é a pessoa que vai dizer que se tal coisa é certa ou errada. E quem faz isso, pra mim, não é o correto, entendeu? E nas andanças de vocês, assim, no contato com os atores, com as pessoas que trabalham, né, por trás ali nos bastidores, como que isso está batendo, assim, nessa galera, essa questão do cinema, do próprio streaming, desse mercado, dessa competitividade maior, como que isso bate, assim? Olha, da minha experiência, especialmente quando eu estava na Vejinha e falando com talentos nacionais, né? Muita gente estava muito grata pelo streaming, dessa democratização que a gente já falou, que é muito importante você alcançar mais público. O Brasil é gigante, né? Como você falou, não é só São Paulo. A gente está muito focado aqui na capital, que tem muita sala, tem muito cinema. E é óbvio que a gente vai estar sempre ligado nos lançamentos, mas você vai até no interior de São Paulo, a pessoa não tem sala. Tem dificuldade, assim. Já no streaming é diferente. Ou quando tem também só tem só o blockbuster ali que chega e não chega um outro filme, né? Um filme nacional para chegar é difícil. Exato. Sim. Mas o que eu vi, assim, ouvi muito é um alívio da troca de governo. Isso é a primeira coisa que a gente ouve. E realmente, e não só isso, né? Alívio, mas também um certo temor, porque vai demorar uns anos ainda para se restaurar. E aí também não sabe se não volta, né? Exato. Entendeu? E aí zera tudo de novo. E por isso que talvez o streaming tenha esse ponto de que fica menos dependente de uma... menos instável. De quem tá no governo, né? O Karim Ainous, por exemplo, filmou um Motel Destino aqui no Brasil depois de anos fora do Brasil. Ele tava fora. Eu escutei a entrevista de vocês com eles, assim. Entendeu? Ele falou isso, né? Que agora ele voltou e tal, porque tem o próprio Motel Destino era para ter sido filmado em 2017, daí a Ancine não honrou os compromissos que tinha com o filme, ficou parado. O filme do Wagner Moura, né? O Marighella, demorou um tempão. O do Lázaro Ramos, o Medida Provisória, demorou um tempão. E 2 filmes que foram atacados, né? Pela direita, por pessoas que, enfim... Que politiza a coisa, Exato. né? É isso, você pode não concordar com o cara, sei lá, mas é uma história de um brasileiro ali. É um filme, a nossa arte. Pronto. E é triste, né? Eu, às vezes, vejo... A gente vê, né, o calor que o Brasil recebe de fora do país, assim, as pessoas em Cannes, que, né, ovacionam o filme, mas aqui no Brasil
as pessoas realmente politizam tudo. Não é, acha que tudo é mamata, que tudo... E aí fica numa bolha, né, ali a coisa, né? Já tive tanta discussão com essa coisa da Lei Rouanet, né? Que as pessoas vêm, você sabe o que é a Lei Rouanet? Aí me explica. Não, o cara não sabe, Não, assim, Não, falar o que todos que os é. processos, tudo que envolve, Assim, é tão todas... certinho o negócio, assim, né? Inclusive, a Lei Rouanet nem tem pro cinema, né? Pra fazer ficção no cinema, é uma outra lei, a lei do audiovisual, Então, fundo as pessoas setorial, confundem, enfim. colocam e tudo. É. E aí vira uma outra coisa. Não, fica até a difícil, lei né? do Paulo Gustavo, né, coitado, atacam até uma lei dessa com o nome dele, assim. Só porque tá com o nome dele. Assim. Exato. É complexo, assim. E aí, dentro disso, tem alguma tendência que vocês viram surgir nisso, assim? Vocês até falaram um pouco, né? A gente falou um pouco dessa coisa do tempo e tal, mas de tendência que vocês viram, assim, por conta do streaming, assim, de modo de fazer, que vocês acham que isso não vai mudar, assim, que é um negócio que a indústria vai ter que lidar com isso, assim, em termos de produção? Eu acho que o principal aspecto talvez seja essa janela de exibição, né? Eu acho que vamos ter que nos acostumar com os filmes ficando cada vez menos tempo em cartaz no cinema e logo depois estando disponível no streaming, né? Muita gente vai deixar de ir ao cinema porque sabe que daqui 2, 3 meses o filme tá naquele streaming que ele já paga mesmo Ou pra mensalmente, alugar, né? Ou a pessoa ou paga um pode valor. alugar. Logo que lança tem É. um valor que é até mais alto, assim, né? Mas é isso, é R$39,90, aí pode ver em 5 pessoas. Aí, enquanto isso... Você divide ali tudo. Mas assim, às vezes eu já aluguei filme assim, eu falei assim, pô, mas se eu for no cinema, vai ser isso tá aqui, né? Compensa, né? A alugar. E acho que tem uma coisa interessante assim de abordar com vocês, que é essa coisa maluca das assinaturas, né? E que isso também impactou, por exemplo, as TV a cabo, né? Que hoje... E aí eu li uma matéria há algum tempo, não vou lembrar exatamente, mas que ele dizia assim, que as coisas estão se invertendo, assim. As empresas de streaming estão virando uma assinatura a cabo porque eles estão juntando várias ali. Uhum. E a TV a cabo está virando streaming porque está colocando coisas ali dentro que você pode, né, também comprar, né? Assim, como é que fica isso assim, né, dentro? Vocês acham que a médio prazo se sustenta tantos streamings assim no mercado? Eu não sei até quando isso vai se sustentar. Mas muito se fala também, né, teorias, né, de que daqui a pouco vai ser um guarda-chuva para tudo. Porque aqui, ó, até coloquei, eu peguei um recorte aqui de um estudo que é do ano passado, isso aqui pode ter mudado. Mas que assim, ó, o share assim, do Ibope, esse estudo. A TV aberta ainda domina 73% de alcance, e a TV paga 11%, diminuiu. E aí, quando a gente vai para as plataformas, né, de vídeo e tal, compartilhamento, tem ali 13% do mercado. Netflix tem 5% aí do mercado, seguidos por Globoplay, Amazon e as outras. E aí tem um outro número de assinantes aqui, né, que a Globoplay tem 30 milhões de assinantes, mas esse número não é transparente porque a Globoplay coloca no bolo quem só tem o cadastro da Globo e não necessariamente paga, né, E aí tem a Netflix com 15 milhões, depois vem Disney 8, HBO 4 e Prime Video 2. Isso deve ter mudado já, porque isso é do ano... Mas assim, pelo menos tem uma coisa. Ainda que assim, né, o streaming dominou, mas ainda o alcance é pequeno, né? Se a gente pensar em termos de audiência, sei lá, não tem nem 10% da fatia do mercado. Ainda tem, se a gente pensar nos atores, né, na indústria, tem uma dependência da TV aberta ainda para ter alcance, né? Tem. Sim. Por isso que a gente tá vendo, assim, Netflix produzindo melodramas, né? Sim, Um Pedaço de novelão, Mim. assim, né? A HBO também vai lançar uma em breve com a Grazi Massafera. Então tá tendo essa noção dos streamings em alcançar essa fatia do público brasileiro que é muito grande, né? Ao mesmo tempo, a gente vê o movimento da Globo de não renovar mais os contratos com atores. Isso é uma coisa que acho que cada vez vai ser mais pulverizada, mas a Globo né? abraçou bem também a coisa do streaming. Ah, sim, né? mas eles não fazem mais tanto contrato, aquele contrato que você fica lá meio que vitalício e você... Não sei se é positivo, né? Porque o cara não vai ter. Mas não era todo mundo que tinha esse contratão com a Globo também. Era uma bolha ali, né? Agora tá ficando cada vez mais raro, né? Talvez nem tenha mais isso daqui a um tempo, né? Eles perdem uma estabilidade, mas também ganham outras poder, possibilidades, né? E o próprio YouTube, a gente não falou do YouTube, né? Mas o YouTube também entra nessa conta de entretenimento também muito alto, né? Sim. É isso, né? A gente tá fazendo aqui, né?
para distribuir também nessas plataformas que as pessoas também estão consumindo, né? Não, outro exemplo agora de esporte, as Olimpíadas, na Casa TV. Sim, É. sim. A uma gente viu mais revolução. lá, né? É. Não na Globo, né? É. Então é muito legal. E o próprio TikTok, que também tem se posicionado como uma plataforma de entretenimento, né? E não rede social, Uhum. para a pessoa entrar ali para se entreter, né? Não sei se vocês viram essa onda no TikTok, das pessoas postam muito trecho de filme, né? Ficam vários trechinhos de filme quebrados ali e tem um engajamento enorme. Mas é isso, assim, aí eu fico pensando, pô, a pessoa só assiste aquele trechinho, né? E aí não sei se isso ajuda, de repente, a pessoa depois ir buscar o filme, né, ou não. Pois é, eu acho meio assustador, né? Essa coisa aí. Não você citou aquele outro TikToker de 6, 7 minutos é muito, né? Nossa, pra gente. Quando eu comecei, eu fazia vídeos pro YouTube, era no mínimo 10 minutos, que eu realmente destrinchava um filme, uma série, né? E era muito legal, as pessoas viam. Até hoje existe isso. Existem youtubers de cinema que fazem vídeos mais longos e tem o precisa público. ser, né? Porque senão você Exato. não consegue falar, Desenvolver. né? Exatamente. Mas no Instagram, é aquela coisa, 1 minuto, pra entrar como Reels e entregar mais. Então, porque aí fica só essa coisa, né? A entrega, né? Ah, esse aqui vai dar mais visualizações, mas será que você ter, sei lá, 1/5 das visualizações completas e a pessoa entender a sua ideia não é melhor do que só ter 1 minuto da sua ideia, né? Compartilhada? É difícil isso, né? Sim, mas ao mesmo tempo, as plataformas incentivam que você faça aquele conteúdo que gera mais engajamento, pra né? poder ser Então, Então, é um círculo complexo, assim, né? e Da gente ficar vicioso, né? preso, de ficar preso a isso. E para finalizar essa parte, assim, do cinema, depois a gente pode retomar, mas como é que vocês enxergam... Você falou até um pouco disso, assim, que não vai acabar tudo, mas como é que vocês enxergam, assim, isso a curto, médio prazo? A indústria reaqueceu? Como é que tá isso, assim? Porque o Oscar continua relevante, né? Assim, acho que tem... Como é que vocês enxergam isso, assim? Tem um olhar nostálgico para a coisa ou acha que tem que se adaptar mesmo aos novos tempos e buscar outros caminhos, assim? Sim, eu ainda tendo a achar que tem espaço para tudo, para esse lado nostálgico do cinema como a gente conhecia e também da adaptação. Eu acho que agora que a gente vê ali, né, 2 anos sem a pandemia no estado crítico que estava, o retorno às salas está gradual, está aumentando. Isso eu tenho dados do Belas Artes, por exemplo, que já tem um público ali cativo já voltando mesmo. Isso é muito bom. Não era o de 2019, mas já está voltando bem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os programadores têm que ficar atentos cada vez mais em chamar as pessoas para salas, né? Não só com os filmes, mas com a experiência, né? Num todo. Tem que ter experiência, é isso, Sim. né? Coisa da experiência. Mas o cinema não vai morrer, o cinema tradicional não vai mesmo, mas a adaptação tá cada vez mais rápida e vão acontecer outras adaptações, eu acho, daqui a 5 anos, por exemplo. E eu acho difícil, acho que a gente tá no meio de uma transição também de qual será o grande tema desse cinema comercial, né? Porque a gente teve nos últimos anos muita coisa de super-herói, daí agora já tá um declínio. O ano passado teve o fenômeno Barbenheimer, né? Os 2 filmes lançados no mesmo dia, e que os 2 fizeram muito sucesso e que levou muita gente que não tinha ido até então, não tinha retomado o hábito de ir ao cinema, voltou para ver esses filmes. Mas aquilo foi um fenômeno isolado ainda, né? Esse ano eu acho que não vamos ter um Barbenheimer aí. Então, mas aí, assim, acho que aí voltando um pouco nessa... Eu tinha esquecido dessas 2 referências. E aí tem uma estratégia de lançamento que é você gerar conversa nas redes antes, né? Para gerar aquele burburinho e até uma certa polarização, né? E aí aquilo reflete na sala de cinema. Mas não dá para fazer isso com todos. Não, isso até nem foi pensado, né? Foi meio acidental o Barbie e o Oppenheimer. Daí quando eles viram que ia ser assim, daí começou a divulgar muitos atores e tal, que nem estavam em nenhum dos filmes, fizeram campanha, porque viram que aquilo era bom pro cinema. E foi um negócio que depois rendeu discussão o ano inteiro. Chegaram os 2 filmes no Oscar, né? Sim, depois. e a Margot Robbie, ela falou que tentaram fazer com que o Barbie fosse lançado em outro momento. Ela falou, não, vai ser em julho. Ela é a produtora do filme, ela falou, não, eu quero lançar em julho, eu vou bater de frente com Oppenheimer. Porque falaram, talvez, né, Oppenheimer... Não, eu vou ficar. E deu no que deu. Mas esse ano a gente tem um outro exemplo. A bilheteria mundial tá indo bem. Divertidamente 2 ganhou bilhões, né, de dólares. Fura bolha, né? Sim. Que gente...
tanto de meme que fizeram, que se Sim. aproveitaram Sim, da sim. coisa, né? Então, ainda tem espaço para essa bilheteria mais convencional, digamos, que é o filme família do ano, Divertidamente. Outros filmes foram bem, Duna foi bem, Duna 2, né? Então, assim, mas Divertidamente eu acho que é um bom case É que eu pra acho que esse o ano. Barbie e o Oppenheimer ainda tiveram um mérito que é mais raro deles não serem uma continuação, né? Ah, sim. Eles foram 2 filmes originais, embora o Barbie seja, né, de uma franquia de boneca, enfim, É. um personagem já conhecido. Mas acho que tiveram esse mérito também de ser histórias, estavam começando um universo lá e mesmo assim gerou a atenção do público e deu um alento, assim, que talvez a galera queira ver mesmo. Porque estimula, né? É. Traz, né? É. E na hora que você vai no cinema ver um filme desse e é legal, depois você quer voltar, né? A pessoa Sim. Sim. pega o hábito de novo de ir Sim. e tal, né? Porque Só que, e eu acho que também tem que tomar esse cuidado de que o público de cinema talvez esteja se tornando muito um cliente do cinema, que vai lá esperando uma certa determinada coisa, uma experiência. Isso é complexo também. Então ele vai lá, tipo, eu quero que o filme. Por isso que a continuação faz sucesso. Então eu quero ter aquilo que eu senti no primeiro filme, eu quero ter no segundo. A pessoa vai cada vez menos aberta, né? O cinema é caro, você tá investindo lá 2 horas do seu tempo, você quer ser recompensado. E daí, pô, o cinema, a arte não necessariamente vai te confortar. Pelo contrário, ela tem a função de te incomodar de algum Se jeito. você sai daquilo angustiado, porque te pegou. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que retomar, valorizar isso, filmes que incomodam, assim. E aí a gente pega vocês devem ter visto, já faz alguns anos isso, do Black Mirror, né, da Netflix, que teve um episódio que era interativo, né, que você escolhia. Bandersnatch. Bandersnatch. E o intuito daquilo é eles mapearem o nosso comportamento, né? Para eles criarem coisas. Esse cara gosta mais de final feliz, então vamos servir final feliz. Esse cara gosta mais de tragédia. E aí, assim, a gente fica nessa caixinha, né? E isso é ruim, né? Se a gente pensa como sociedade, como tudo, é muito ruim, né? Sim. As pessoas não querem frustração, mas. Pois e acho que um grande exemplo é a Disney mesmo, né? Você vê, vai ter Branca de Neve, o live action, bem tradicional mesmo ao desenho. E vai levar muita gente. Vários, né? Não, mas aqui esse vai ser literalmente igualzinho Porque ao animação. emociona, o negócio emociona, Entendeu? assim, né? Apela pra uma memória afetiva. E eles sabem disso. Aí vai ter o quê? Continuação, vai ter vários outros Vingadores, aí vai ter Quarteto Fantástico com uma nova formação. Isso vai chamar. Eu tô numa fase de. Eu tenho evitado filmes pesados, assim, tal. Faz um momento de vida, filho e tal, assim, cansaço, né, da vida como um todo. Mas quando eu assisto, eu não me arrependo, assim, né? Eu falo, pô, devia ter bom. Porque, assim, é isso. Mas a gente fica fugindo, né? Eu quero ficar só confortável. E não é assim, né? Senão a gente também vai emburrecendo. Ah, sim, não. Acho que o perigo é esse. As pessoas acharem que o cinema é só aquilo. O cinema é múltiplo, né? Então tem que estar aberto a todas as histórias. O último filme que eu fui ao cinema, a gente tava lembrando isso esses dias, eu e minha esposa... Agora com os filhos pequenos, a gente não consegue ir no cinema, né? Mas a gente foi no intervalinho ali, a gente foi ver aquele Menina Silenciosa. Um filme, acho que é sueco. Irlandês, não é? Irlandês, a Menina Silenciosa. Pô, a gente saiu do cinema assim, garganta com um nó, assim. Pô, que legal sentir isso. Que lindo. Porque a gente fica, né? Se fosse uma comédia romântica, assiste em casa. Sim. Né? E um exemplo agora que eu dou que eu particularmente me irrito quando as pessoas falam, ai, que filme longo, eu vou dividir em capítulos. Gente, não. Se o Scorsese fez lá o Irlandês, o Assassinos da Lua das Flores, pra 3 horas e meia, no cinema, pra você ver no cinema. Então, tanto que quando eu vou assistir um conteúdo desse, eu tento assistir durante o dia. Assim, porque aí a cabeça tá mais fresca, aí você assiste, porque à noite você vai dormir fatalmente, assim, né? Ou você não vai conseguir ter o nível de atenção. E tudo bem também se você precisar pausar, tem tudo esse certo. Recurso, assim. Agora não precisa ditar regra, né? E vou aqui dividir em capítulos, como no Twitter viralizou, assim, uma pessoa que dividiu, acho que foi o Irlandês. Antes da pandemia, isso. Eu vou dividir em 4 capítulos, como uma minissérie. Cria regrinha, né? Entendeu? Gente, então... Porque o arco das minisséries é outro. Assim, outro. Tem história que se fecha. É outra linguagem. Ele criou aquele projeto por anos e né, desenvolveu. Tem a montagem, tem todo um trabalho ali que é
emburrecido mesmo, assim, as pessoas estão emburrecendo É difícil. por conta da preguiça de raciocinar, de refletir sobre uma obra, sobre o que ela Sim. traz. Aí, pô, o mais legal de ir no cinema é você sair depois e discutir sobre o filme. Sim, É, muito exato. legal. É, assim, falar sobre aquilo, ver o que, Ah. o olhar, não, achei isso que é o bacana, assim, quando Uhum. vai, né, em mais pessoas e tudo. É ótimo. Eu tinha o hábito, eu sempre fui muito sozinho ao cinema, né? Tinha muito esse hábito Também. de ir ao cinema. É. E aí, Também. aí você tem essa falta na É muito saída bom, né? de falar sobre o filme. É uma né? experiência que, pra É. mim, é muito rica. A É. gente sempre sai. A gente adora a Mostra de São Paulo, sabe? Sei. Que traz filmes como esse que você citou, que você viu com a sua esposa, né? Que a Hum. gente, às vezes, pega o ingresso pra ver um filme que a gente nem leu a sinopse. É. E é tão bom isso. Não, e esse a gente foi, era o que tinha pra. A gente tinha pouco tempo, né? Não, tá esse aqui, vamos assistir esse. Ah. E foi uma bela surpresa, bom. assim, do filme. E agora, assim, pra gente entrar na parte do podcast, da criação, né? Que acho que também fala sobre esse universo Com do certeza. cinema, né? Como você... Fale um pouco, assim, sobre a concepção do projeto, né? A dificuldade de colocar, né? De pé um negócio desse, assim, e depois manter e tudo. Fale um pouco, assim, que é... Conta aí. Então, um livro, um disco, um filme surgiu de uma vontade minha de conversar com as pessoas, entender por que tais obras marcam a vida das pessoas, né? Eu sempre, quando era adolescente e tal, eu gostava de, quando ia na casa de um amigo, fuçar a prateleira de livros, o porta-CDs deles pra ver, e meio que ficava pensando que eu poderia tirar de lá um pouco da personalidade Legal. da pessoa, né? Já vem de antes isso, então. Que era uma visão até meio preconceituosa, né? Um pouco do tipo, eu já fazia um preconceito da pessoa a partir A partir daquilo. E acho que o podcast, né, esse formato, ele é um pouco esse ponto de partida, mas nessa exercício de não julgar a pessoa, e sim entender. O A gente já porquê teve daquilo, gente né? que falou o disco, por exemplo, já foi de Sandy Júnior a Racionais Ah, MCs. sim. Então a gente tratou com o mesmo respeito as duas, né? Porque Sim. se a pessoa escolheu, a gente quer entender por que da a pessoa escolha, gosta, né? e mesmo que às vezes nem é por causa da música em si, mas é remetendo àquele momento da vida da pessoa, tal. Então é um pouco sobre isso, sobre ser uma porta de entrada, né, para a personalidade das pessoas, as obras que marcaram a vida delas. A gente gosta muito de cinema, literatura, É. música, então... É porque as coisas se convergem, É. né? Ali, Muito. Né? E... Bom, eu sempre, né, sou jornalista e tal, meu sonho... Eu sempre gostava, tipo, David Letterman era meu herói, assim, quando os programas dele passavam aqui na TV por assinatura, às vezes passava de madrugada, eu punha pra gravar e tal. Eu falei, não, um dia eu quero ter um programa de entrevista. Só que eu achava que tinha que ter TV, nunca eu... Né, era aquele meio que sonho impossível, assim, né? E daí, quando começou a ter podcast e tal, surgiu essa possibilidade, ficou mais palpável, mas ao mesmo tempo eu não queria ter um podcast, tipo, né, tem 300 mil podcasts, né? No Brasil tem quase isso, acho que tem 200 mil podcasts, alguém mapeou uma 200 vez. mil? Caramba. Porque daí tem desde o Podpah até aquele que a pessoa tá gravando no computador da casa dela, enfim. Sim. E falei, pô, mas eu vou criar mais um podcast, né? Por quê? Qual é o sentido? Tem que ter uma premissa. Tem que ter uma ali, né? premissa. E eu nunca ia fazer um podcast, tipo, vamos sentar e conversar, porque não é da minha personalidade, assim. Eu até falava, vamos fazer um negócio meio mesa de bar. Eu digo, não é isso, é mais que isso. Legal. Não é uma E mesa é de isso. bar, Legal. porque numa mesa de bar você não... Pra sentar numa mesa de Não bar, tem um você roteiro, não né? tem um roteiro, você não tem uma preparação, Sim, você vai sim. lá e senta Que e foi uma conversa. crítica que o Podpah recebeu agora recentemente, que eles estavam conversando e não tinha. Mas é a proposta dos É, caras, né? exato, Realmente. exatamente. tem E eles seu são público. bons Não naquilo. assista, então, né? Se não- Agora, eu não conseguiria simplesmente sentar e conversar, até porque eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. Assim, a Bárbara sabe bem. Então, eu preciso ter meio que uma pauta, Sim. preciso ter, tipo, um ponto de a partida coisa pra rola daí ali, rolar. E daí, acabou que Até no pra meio... dar profundidade também. Sim, e acabou que no meio do processo a gente viu que pro convidado é uma forma de desarmar ele, né? Porque você tá entrando no Não, universo e daquele isso eu acho convidado. fantástico, porque isso toca, a pessoa tá falando, de repente só acessa uma memória, a pessoa, tem gente que se emociona e vai ali, Exatamente. né? É muito legal. Exatamente. Então, assim, um exemplo, Christian Malheiros, que é um cara que tá super ali, sempre, por exemplo, a gente falou com ele muito sobre o Maníaco do Parque, que é um filme que vai ser lançado agora. Sim. Então, ao invés de a gente falar de uma pauta sobre um filme, a gente pega um outro viés. E isso impacta a pessoa também que tá ali.
super treinada pra falar sobre uma tal obra, mas não, a gente pega ali ele com a mãe dele, Sim. a vida dele, como é que foi a Não, foi infância muito dele. legal. Ele vai se emocionando. Ele Sim. vai, Exato. legal. Então, isso, assim, é a sacada de gênio do Diego que eu admiro muito, assim, porque é muito legal estar nesse papel com ele e aprender também, porque a gente sai dos programas sabendo mais das pessoas e de uma forma muito além do profissional. Não, e quando eu fui assistir, a primeira vez que eu assisti, que foi com o Robson Nunes, eu achei que, tipo assim, fosse ser 3 perguntas. Qual que é seu livro, seu disco? Mas assim, não, foi aprofundando, vocês fazem perguntas sobre outras coisas. Exatamente. E aí a coisa fica ampla, né? E- E fecha com tudo. né? E uma coisa muito importante, o Diego tava falando, né, da profundidade e tal, que eu citei também, porque a pauta que a gente faz, a gente lê o livro, ouve o disco e vê o filme. Então, tem uma preparação. E o Diego Sim. pensa num roteiro ali, né? A gente vai afinando ali o roteiro. Aí vocês fazem o link com o patrocinador, com as Isso, viagens. é. Legal. Na segunda temporada a gente teve um patrocínio comercial. É. Então foi muito legal, assim, formular isso. Mas desde a primeira temporada a gente vai afinando realmente, a gente vai a fundo nas obras. E não só no currículo daquela pessoa. A gente pergunta por que, por exemplo, quando eu fiz a entrevista, né, que o Diego me entrevistou, eu escolhi The Cure, Disintegration, que é um álbum super dark ali. E escolhi o livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Então, assim, como é que faz pra linkar essas duas coisas? Aí a gente falou de diferentes fases da minha vida. Então, isso é muito legal, assim. Até pra mim, estar daquele lado foi muito especial. Acho só para contextualizar, talvez, quem esteja ouvindo e não conhece aí no podcast, né? A gente sempre, então, pede pra pessoa, com antecedência, escolher o livro, o disco e o filme que marcaram a vida dela. E a gente faz essa pesquisa, esse roteiro, e daí, na conversa, a gente tem um bloco para cada uma dessas obras, sendo que o ponto de partida são aquelas obras, e daí, enfim, a conversa vai Papo desenrola ali. para qualquer outro assunto que a obra vira um ponto, um pano de fundo, né? Então não importa se quem tá assistindo já ouviu, já viu, né? Porque ela consegue se conectar com aquela pessoa com que ela tá falando, né? Mas é muito legal também quando a gente tem feedback de pessoas que falam, eu fui atrás desse livro porque eu ouvi vocês falando no podcast. Porque você vai criando uma listinha ali. Porque isso é a coisa assim, essa coisa do influenciador, né? Do influenciar. Quando a pessoa fala de uma perspectiva dela, eu gostei por causa disso, aí você fala, eu vou ver, né? Por conta disso, né? Eu vou ver de novo por conta disso, assim, porque tem uma contextualização ali, né? Sim. E é muito legal como as aparências enganam, né? Tem essa coisa, por exemplo, a Natália Ariade, ela escolheu Magnolia, do Paul Thomas Anderson. E ela mesma fala, né, que na carreira dela viam muito ela como uma barbizinha, não sei o quê, e ela pega e escolhe um filme super cabeça, de um cineasta super cabeça, né? A Amanda Brandão, que escolheu o Sandy Júnior, que o Diego citou. Mas, gente, foi muito profundo o papo com ela. Toca, né, em outro Sim, lugar. daí ela fala da infância dela, dos sonhos, do que ela pensava quando ela era criança. E a conversa desenrola, e daí nesse formato, sempre no final, a gente faz uma análise do perfil da pessoa a partir daquelas obras. Aí nesse momento é que muitos dos convidados se emocionam. Porque, e falam, nossa, passei por uma terapia aqui. Passei por uma terapia é o melhor elogio que a gente recebe. Legal. Não, e tá nessa posição de falar, dar esse diagnóstico, né? A gente tem a Jéssica e o Guga, que também participam do podcast com a gente, a Tamires. Então, às vezes, eles também fazem esse diagnóstico. Isso antes, vocês já levam meio pronto? Sim. Ou ali no papo vai tendo outras sacadas e... Acho que é um pouco dos dois. É um pouco dos dois. E aí, quando eu fiz isso pra Maeve Jenkins, que é uma atriz que eu admiro demais. Você viu? Ela se emocionou no final e eu também me emocionei falando. Então, foi muito bonito, assim. É muito lindo como as trocas dão resultado ali. Tem uma frase do Ferreira Goulart que é a vida só... A arte só existe porque a vida só não basta, né? Então, assim, quando a gente pega essa coisa... A gente não viveria se não fosse música, o cinema, e na né? pandemia, lembra? Os livros, né? Assim, esses dias eu tava... Olha, coisa louca isso da pandemia. Eu tava buscando uma conversa com um amigo meu. Tava buscando alguma coisa do passado, assim, para mostrar para ele. E aí eu vi uma conversa nossa de 2020, no dia que tava passando uma live. E aí eu falando pra ele assim, cara, começou a live, eu comecei a chorar por causa da música. Ele falou assim, também... E a gente, né, bate numa outra coisa, todo mundo isolado, aquela coisa, se não fosse aquilo que tinha a fazer da vida, né? Assim, muito doido, né? É uma comunhão mesmo, né? E eu acho que é importante também a gente ter esse espaço de encontro mesmo. Também seria mais fácil pra gente, por exemplo, fazer isso online, por Zoom. A pessoa ligar o computador lá, o convidado. Não é a mesma conexão. Só que não é a mesma coisa. Pra esse... eu não faria isso aqui se fosse online. Só fazer pra... Não, super concordo. Pro encontro funcionar, ele precisa ter o olho no olho, assim. A conexão é diferente, né?
É, Isso vai muito também pra ver coisa no cinema ou em casa. também, a conexão é diferente. É. Né? Ainda mais hoje com rede social, com as interrupções e Sim. tudo, né? É um Exato. processo, é É. uma. Como é que fala? É tipo ir na É um missa, né? ritual, É um ritual, assim, Acho que você. você, retomando o papo de antes, acho que ir ao cinema também você vai sair, você tem um outro respeito, né, Sim, por É. aquilo. se Você vai, arruma, toma banho, você vai, vai né? sair, você já sai naquela expectativa, hoje eu tô saindo de casa pra ver um filme e tal. Não, E a quando você sai a da pipoca do sala? cinema é sempre mais gostosa do que a de É. cá. Não, e quando você Sim. sai da sala, né? Você tá ainda, sei lá, você vê um filme muito impactante, você sai e fala, nossa, tá, eu saí, né? Agora eu tô na vida real, assim. É. Pô, assim, o Marighella. O Marighella, É. eu assisti o Marighella foi na pandemia ainda, eu tava em Salvador. Eles fizeram uma sessão lá porque precisava da sessão por causa do Oscar, alguma coisa assim. Fizeram uma sessão lá no Cine Sesc lá. E eu assisti foi no dia 20 de novembro, que foi no dia da Consciência Olha. Negra. Cara, assim, foi tão arrebatador, Sim. assim, né? Você tá em Salvador É assistindo um filme aquilo. muito forte. Quando começou a cantar o hino, as pessoas ali, assim, um negócio tão... E depois eu assisti de novo em São Paulo e foi a mesma sensação, assim, é muito Nossa, tô doido. arrepiada. Assim, é muito doido, assim, muito É. privilégio, assim, né? Bom, a gente... Mas, assim, falando aí o processo de preparação para o episódio, assim, porque o convidado manda ali o livro, o disco, né? E aí vocês... Como o tempo de preparação para isso, assim? O tempo ideal seria pelo menos uns 10 dias antes, Tá. assim, uma Porque não dá semana pra no ser, máximo. amanhã o cara topou e vai. É, né? tem livro que é longo. E já tem livro que às vezes nem tá disponível, né? O cara escolhe um livro que só tá disponível em sebo, daí aí não tem como, aí você tem que correr atrás de artigos que já foram feitos sobre aquele livro E aí tal. tem uma base ali, E né? tem Tá. sobre aquele autor, então tem alguma escapatória, assim, mas o ideal é que a pessoa mande pelo menos uma semana antes pra gente ter esse tempo. Filme, muitas vezes a gente já viu, então a questão é, mas a gente sempre revê pra muito estar bom fresco rever, na cabeça inclusive. e a gente já vê pensando na pessoa que escolheu. Então, por que fulano escolheu esse filme? Então a gente meio que tenta olhar com o olhar dela, assim, né? Tá. E música, enfim, também é mais simples, né? Porque o disco e o filme é um pouquinho mais simples. É. O livro A é gente que... adora ouvir o disco, sei lá, no dia da própria entrevista, assim, a gente tá se preparando ali. Pra entrar no clima. Pra entrar no clima, sabe? Legal. A Tati Nascimento, que é uma escritora, que foi o nosso último episódio da segunda temporada, ela escolheu um álbum do Milton Nascimento. Eu E vi. foi tão especial, né? Um álbum Sim. tão bonito. E muita Foi muito gente bom. fica ouvindo depois, É. por semanas Conecta depois, naquilo, assim, né? né? E aí cria uma conexão também de, tipo, sempre de ouvir aquele álbum, a gente A gente vai lembrar. da pessoa. Então, vão criando esses links, né? Legal. É. E como que foi, assim, desde a concepção até colocar no ar, assim, como é que foi essa trajetória, até de começar a convidar, né, as pessoas, como que é isso, assim, como que foi? Então, primeiro, o projeto eu já tinha pensado ele mais de um ano antes da gente começar a gravar, só que daí eu tava num trabalho que eu não me dava tempo para outras coisas, então ficou engavetado. Daí quando eu saí desse trabalho, tinha vários desses projetos que ficaram na gaveta, eu falei, qual que é o mais simples de colocar de pé agora? E era o podcast, porque, né, um documentário, um filme, uma série, você, né, passa por diversos processos. Podcast era, não, vamos... Arruma o estúdio. arruma um estúdio e tal, ver mais ou menos como era. Então, agora, inclusive, nesse mês de agosto, faz um ano desde que o projeto saiu da gaveta e começou a tomar vida mesmo. E aí a gente já começou a ir atrás de estúdio, pediu indicação e tal. Daí a gente encontrou, né, o Rafa lá do On The Cast, que foi o estúdio onde a gente gravou a primeira temporada, que foi super... fez um preço de custo mesmo e super se engajou com o projeto também. Muito, gente, ele engajou demais, assim, a cada final de episódio ele saía assim, gente, foi muito bom. Então, isso é tão legal de ver como o projeto faz brilhar o olho das pessoas, né? E aí a gente começou gravando com pessoas do nosso meio, né? A gente gravou... primeiro a gente gravou 4 pilotos, que depois os 4 até foram ao ar, mas no começo a gente era meio... Talvez não fosse, né? Era só pra testar. Era só pra testar. E a gente gravou 3 deles, foram com amigos nossos, e um desses pilotos, que depois foi ao ar, é com a Aline Bey, que é uma escritora super renomada, que foi nesse esquema. Vamos mandar um e-mail e ver se ela toparia. E ela topou. Logo de cara, assim, e ela foi a primeira convidada, ela tem um lugar cativo no nosso coração, e ela é super, até hoje, ela tá sempre em contato com a gente, curte os conteúdos ela é muito nossos. querida. E a gente mandou um e-mail, ela falou, nossa, que legal o projeto de vocês, eu topo sim. Porque assim, o projeto ele já ele encanta, assim, de você
falar sobre isso, assim, pra quem, né? E a pessoa vai da ter a do liberdade meio. de escolher. É, Ela que vai assim, dar meio que as rédeas, né? Ela que vai pautar a gente, né, É, no ela real. exatamente. pauta, assim, e ela leva. Porque é isso, assim, né? Vocês já sentiram que a pessoa escolheu só pra tirar uma onda daquilo? Ou você acha que as escolhas são bem sinceras? Meu, acho que não, é assim? tudo muito O sincero. que eu escutei até agora, assim, não escutei todos, mas eu achei muito sincero tudo, assim. E eu acho que isso. mesmo se a pessoa fizer isso, ela vai Ela vai cair entender numa algo dela armadilha. mesma. E ela vai cair numa armadilha mesmo, que ela vai se colocar numa posição porque a gente vai perguntar sobre, por que esse livro te marcou? Porque tem Daí um pouco, essa pessoa- quero parecer um pouco mais intelectual aqui, vou escolher aqui. Mas a gente tem casos, por exemplo, a gente entrevistou o PVC, né? Ai, Do sim. comentarista sim. de futebol. E aí o filme que ele escolheu foi um filme quase aleatório, que é um filme de ação, A Rocha, com o Sean Connery lá e o Nicolas Nicolas Cage. Cage. E ele, não tem nada de especial esse filme, é só que eu tava no começo do meu namoro com a minha Mas esposa. tem, né? Então tem. Então tem. Então, por mais que não seja, às vezes não é tipo pela história, pode ser por qualquer motivo. E ele foi porque foi um dos primeiros filmes que ele viu com a esposa. Outros não, outros é uma coisa, não, que se identificou com o personagem, minha vida mudou depois de ver esse filme, esse livro. E como que é o pensar nos convidados? Porque acho que no início tem isso, né? Eu passei por isso aqui também de você tem que se pautar nos amigos ali, mas eu tinha na cabeça sobre o que eu queria falar, né? Então aí faz sentido. Eu chamei uns amigos ali, aí alguém apresenta para uma pessoa, você vai chamando. Mas como que é vocês pensarem no convidado, assim? Porque tem muito também isso de vocês entrevistarem alguém que é legal, que vocês acham legal, assim, também. né? Na primeira temporada, a gente, como o Diego falou, a gente pautou no início com pessoas conhecidas, mas que também eram que são tinham relevância pro renomadas. assunto, Exatamente. sim. Mas tudo no meio do entretenimento, né? Tá. A Aline Bay da literatura. Tá. E aí a gente quer ainda abrir cada vez mais o leque, entendeu? Então, assim, a gente quer falar com gente de gastronomia, Legal. mas até o momento, a grande maioria dos convidados são pessoas que trabalham com cinema ou televisão. Tá. Né? Era também porque a gente já tinha essa facilidade também dos são contatos. desse mundo, Não, Não. exato. Então, assim, contato, a gente tem muito É. contato com as pessoas, né? Então, foi até relativamente fácil a gente marcar, assim. Foi É. uma proximidade muito legal que a gente tem com as pessoas, com as assessorias, né? Que ajudam Legal. nessa ponte. Então, foi muito bom, assim. Mas é uma coisa que eu pretendo, o Diego também, né? Nas próximas temporadas, a gente abrange, assim, falar de Abrir o leque. outros... Legal. Porque a gente também descobriu que é um outros formato nichos. que, se a pessoa tem uma relação com cultura, Pega de repente, todo mundo. de trabalhar com isso, pega as pessoas, né? E aí tem alguns pontos que são de você ter um podcast. Então, é claro que tipo, tem muitos amigos meus que não são da área, que são nossos amigos de escola, de faculdade de trabalho, que dariam ótimos papos, mas você não pode levar, porque senão, né? Tem isso também, né? Você tem que levar em conta quem é que vai trazer audiência, quem é que tem um público que se interessa. Né? Também tem uma preocupação com a diversidade também, né? Com de gênero, certeza. raça. De também não ficar só homem, só mulher, assim, de também Então, ter esse tem recorte. tem todo um ideal, né? Que às vezes não é possível por N questões de agenda do estúdio, nossa, do convidado, da temporada, do período que a gente quer colocar a temporada no ar. A gente tá, então, ainda estudando a melhor forma de fechar essa conta de não ficar refém de que a gente tava falando até antes de gravar, né? Às vezes a gente fecha com o estúdio e fica refém de gravar toda semana. Então, não vai ter agenda, né? exatamente quem a gente quer. É quem Sim, tá disponível naquela semana. Então, a gente quer arrumar né? A gente tem conseguido evitar isso, né? Mas com muita lábia, com muita conversa com os estúdios. Mas não, você tem que entender que o nosso não é um projeto igual a outros que vocês podem ter, que são sempre Só 4 chamar, pessoas né? fixas que Não. vão toda semana aí. Sim. A gente depende muito do convidado, isso é de convidado difícil, ser legal. né? Então, essa é uma coisa que a gente está ainda se acertando, querendo que isso se torne mais sustentável para a gente ter temporadas mais longas, mas também que a qualidade não caia, né? Tá. E como que foi o pensar depois a estratégia de lançamento? Como é que vocês pensam o desdobramento de conteúdo ali, que vocês gravam também vídeo, né, e o áudio, né? Tanto que no Spotify já tá o vídeo também, né? Sim. Como é que vocês pensaram a estratégia de lançamento para ter alcance e tal? Como é que vocês pensam isso? A gente tem uma pessoa com a gente, né? Além de nós dois que estamos à frente do projeto, tem a Priscila Penha, que é dessa área de comunicação, marketing digital, redes sociais, que já conheço ela há quase 20 anos já trabalhei junto com ela em outros projetos. E ela é fundamental nesse campo, né? Da estratégia, de saber. Ela que
que junto com a gente, né? Mas que define, então, por exemplo, o primeiro episódio que a gente lançou foi no dia 15 de janeiro agora desse ano, de 2024. Mas um mês antes a gente abriu o nosso Instagram, canal no YouTube, Preparando. foi fazendo um esquenta e tal. Então, é ela que definiu, tipo, então, a gente não dá pra... Vai postar um conteúdo, né? Um episódio novo por semana, mas esse episódio tem que reverberar a semana inteira. Então, definiu a quantidade de cortes que a gente ia usar. E aí vai... E daí a gente vai... Né, como a gente tem conteúdo... Né, o nosso podcast tem material que dá para muitos cortes. E eu acho que é um material atemporal. Exatamente. Não é datado, né? Acho que é uma coisa que dá para daqui 2 anos escutar, faz sentido. Super. E o mesmo vai com relação que assim, a gente tem o perfil, um LDF, que é esse programa tradicional, né? Que tem toda uma trajetória ali de posts que reverberam até hoje, né? Muitos cortes a gente vê reverberando hoje no Instagram, assim, que foram lançados, sei lá, em fevereiro. Porque amanhã ou depois, o Christian Maneiro lança um filme que bomba, as pessoas vão procurar sobre ele e acham. Eu mesma participei de um podcast com o Michel Arouca, que é um dos nossos entrevistados, aí o pessoal foi procurar o episódio dele, depois que eu participei. E aí isso vai chamando mais pessoas. Enfim, aí além disso, a gente tem outros programas, né, dentro. A gente tem o Zoom In, a gente tem o Diego sabe todos os nomes, que é tanta coisa já. O Zoom In, que pra gente é mais hard news, assim, né? Como a gente tem esse contato muito próximo com as assessorias de cinema. E aí, por exemplo, a gente fez agora esse especial do Motel Destino, né? Que a gente não tá nessa temporada, a gente não tá gravando em estúdio, né? Porque a gente tá entre uma temporada e outra. Mas pra continuar gerando conteúdo, e até porque a gente gosta de entrevistar as pessoas. São filmes que valem a pena ser falados. Então a gente criou esse formato que chama Zoom In, que é mais de entrevistas mais curtinhas, assim, na Junket, né? Que é o evento para jornalistas. Então, não é no estúdio. Às vezes até por Zoom mesmo. Aí esse formato... formato ok. Até que ok, porque é uma coisa mais dele falar daquele filme. Tá sendo lançado, divulgar o filme. Que é pontual, né? Porque ele para aquela semana. Que tá indo bem também. E aí tem a gente chegou a fazer alguns mini dogs, que são episódios só em áudio, né? Falando de alguma... Aí não era entrevistando uma pessoa sobre as obras que marcaram a vida dela, mas sim sobre uma obra. Por exemplo, a gente fez sobre A Paixão Segundo o GH na época que foi lançado o filme adaptado do livro. Então a gente falou com o diretor do filme, com a Maria Fernanda Cândido, que foi a atriz principal do filme, e com uma professora da USP que estuda Clarice Lispector há, sei lá, 30 anos. Então foi várias visões sobre uma obra, né? E que mais? A gente tem até eu me Nossa, então é muita coisa. Mas a gente tá sempre tem o dossiê, por exemplo, que é um formato que a gente fez sem convidado. Aí era só eu e a Bárbara falando sobre uma obra específica, que no caso era o Mad Max. Por causa da estreia do Furiosa. A gente destrinchou a franquia Mad Max. E ainda relacionou com um livro, um filme, um disco que tem a ver com a franquia. Assim. Entendeu? Dá pra desdobrar em outras coisas. Dá muito. Então a gente tem várias vertentes. Agora, esse mês de agosto, a gente tá no ar, né? Vai começar. Provavelmente quando esse episódio for ao ar já vai estar no ar. Que são entrevistas um pouco mais curtas que a gente começou a gravar no Festival de Vitória. Então tem o Lázaro Ramos, por exemplo, falando do livro que ele escolheu. Vou ter que levar ele lá. Gente. A gente quer, então, mas como a gente tava lá em Quando Vitória... levar, me chama pra eu ir assistir. Ele foi incrível. A gente ficou meia hora falando com ele. Assim, uma estrutura em vídeo, né? Bonitinha lá em Vitória. Que aí não era dentro de um estúdio, era lá no hotel onde a gente estava hospedado. Mas a gente conseguiu, barulho, né? mas a gente conseguiu uma parceria muito boa lá com o pessoal de lá e filmaram, captaram muito bem. Então a gente conseguiu falar sobre... A gente fez assim, ou é um livro, ou é um disco, ou um filme. Aí ele escolheu o livro, né? A gente também escolheu, que é o livro que ele escreveu, sobre Minha Pele. Minha Pele. E aí a gente falou sobre o livro, mas também sobre muitas coisas. E daí, igual é no formato principal. A partir do livro, ele falou de outras coisas da vida dele. Até porque o livro é muito sobre a vivência dele. O livro né? eu lembro, eu li esse livro, eu chorei, tava na praia, eu lembro, assim. Aí eu terminei o livro chorando, falei, cara, que coisa. Ele é um queridíssimo, assim, então... Sim. E ele contou pra gente que preparou uma sequência que vai lançar o ano que vem desse livro. Ele é novo ainda, né? Tá vendo outras coisas. Então, a gente tem esses 5 episódios que a gente vai lançar a partir do Lázaro. É vídeo e áudio. Vídeo e áudio. Legal. Exatamente. Então... E aí são mais curtinhos, tem 25 minutos, meia hora. Mas é um bom conteúdo. Não, com certeza. E fora isso... As redes sociais é uma série. Exato. E além de tudo isso que a gente falou, a gente ainda tem um site que a gente escreve críticas e textos
Que é um LDF ou não? O site. livrodiscofilme.com.br. Tá. Tem o site também. Tem, que tem legal. o Medium também, o blog, né? Que tá acoplado ao site. Então, a gente é uma plataforma mesmo hoje de conteúdo. Então, assim, quando concebeu o projeto, já pensava em ser uma plataforma ou a princípio foi o podcast e a coisa vai... Então, a princípio era o podcast, mas eu sempre repetia isso como um mantra para todos. A gente tem, né, as pessoas que a gente já citou e tal. Toda a equipe, né? Tem a Lívia, Você já montou o time de cara. Ele foi assim. se montando, chamando, né? A Bárbara, claro, né? Sempre estava no projeto desde o começo. Daí o Guga e a Jéssica são pessoas que são também muito criativas e que a gente tem outros projetos juntos. Daí eu apresentei para uma galera, né? Que eu sempre apresento. Né, eu sou muito dos coletivos, assim. Então eu tenho vários amigos, tipo, grupos que jogam ideias e às vezes as pessoas falam, esse eu quero participar, esse eu tenho vontade, outros a pessoa fica mais quieta. E eu joguei num desses grupos e daí a Jéssica e o Guga falaram, não, eu gosto da ideia, quero participar. E aí eles já se entraram. Daí a Pri eu apresentei meio só querendo um conselho. E ela né? quis e ela se mostrou foi... É que nem um filme 11 Homens e um Segredo, né? Que ele vai exato, chamando as habilidades de cada um ali. O Diego é nosso George Clooney. E aí, além, né? Então já somos em 5. Daí entrou também a Lívia, que faz as nossas ilustrações, que é maravilhosa. O Leandro, que é meu cunhado, irmão da Bárbara, que é um editor de mão cheia, motion designer também. Então foi juntando. Aí colocamos a Tamires também, que é outra jornalista maravilhosa também, que também participou de alguns episódios nessa segunda temporada. Agora entrou a Júlia, que é uma jovem que escreveu pra gente falando que tinha gostado do projeto, que queria participar. Mandou um e-mail pra gente. E aí tem um currículo super bom, a gente conversou com ela, achou que ela tem tudo a ver com o projeto e ela é muito focada em literatura, que é uma coisa que às ela vezes... pode contribuir nisso. Exatamente. Então, no começo era um podcast, mas eu sempre repetia, mas a gente pode ser mais que um podcast, Tanto que você vai pegar um dos primeiros posts do nosso Instagram, é mais que um podcast. Porque a gente não sabia ainda direito como ia ser. Quando eu falo que a gente começou mesmo com podcast, é isso. Mas a gente não tinha ideia. A gente tava, tipo, tirando mato, assim, abrindo o caminho. Exatamente. E agora, um ano depois, a gente vê que a gente abriu muitos caminhos assim. e tem outros para abrir ainda. Não, tem muitos caminhos. Bem legal. Assim, acho que essa coisa de ser um coletivo, né? Mas, assim, ainda é paixão, né? Assim, ainda não... Então, estamos nessa transição. No meio termo. Tá no meio, já consegue monetizar de alguma forma. A gente na segunda temporada teve essa parceria com a Menaia, né? Que é a agência de viagem, e daí já conseguiu cobrir alguns cursos. A gente, né, pode abrir aqui, porque somos todos podcasters e tal. Estamos todos nessa luta, mas na primeira temporada a gente teve que tirar do nosso bolso para pagar o estúdio. Investimos totalmente. E a edição e tal. Na segunda temporada, essa agência já cobriu o estúdio, cobriu as artes da Lívia, a edição do Leandro. Então, ficamos no 0 a 0. 0 a 0, a gente não tá ganhando. O próximo passo é a gente começar a monetizar isso, abrir. Porque tem que ter essa insistência, assim, né? Tem. Não, é legal, porque não teve... Eu ia perguntar isso, assim, né? Se teve algum ponto de virada, assim, né? Mas não, acho que foi orgânico, né? Assim, foi gravando. Está sendo ainda. Está sendo, assim, né? E é isso, a gente tem que ter mais cases para mostrar para as marcas, para os próprios parceiros de cinema. Eu acho que isso depois ou fatalmente vai virar. Vocês podem ter episódios patrocinados para falar de determinado filme. Né? Era a nossa ideia, que não acabou não rolando pro Mad Max, por exemplo, mas a gente entende que a gente estava muito no começo. Não é bom ir com tanta sede. Então, mas agora o que a gente tem é muitos exemplos de como que dá para fazer conteúdo. Então agora a gente está tendo mais chances de fazer as entrevistas sobre os filmes, né, que vão ser lançados. Então isso é muito bom. Isso pode virar, né? Com certeza. Tapete vermelho, a gente vai. As pílulas, né? Porque é isso, assim, uma coisa é o estúdio, gravar ele mesmo, mas assim, ter, né, duas pessoas que são especialistas de cinema tal, e falando, entrevistando e dando uma visão, né, sobre aquilo. Porque não é você fazendo uma propaganda do filme, né? Mas é você falando sobre aquilo, criando um conteúdo sobre aquilo. E aí fica mais orgânico mesmo, né? As marcas precisam disso. É um bom caminho. Assim, eu que sou do marketing, é um bom caminho, assim. Eu acho que assim, é uma pergunta meio ingrata que eu vou fazer, assim, mas vou fazer. Tem algum episódio que vocês falam assim, putz, esse é o episódio do meu coração, assim, até agora? Das gravações, ou é difícil, ou é meio injusto pensar nisso? Eu amei muito, vou citar dois, a Marina Persson e a Maeve Jenkins, pra mim são muito especiais. A Marina foi bem legal. A Marina foi o primeiro, né, que a gente gravou quando a gente retomou, então... E a Marina, gente, pelo amor de Deus, né?
é um ícone da nossa adolescência. Total. Sim. Foi surreal, assim, ter ela lá com a gente. Legal. E ela sabe muito, né, de cinema, tem o Sim. universo dela, assim, também, né? E o nosso projeto é um pouco filho da MTV, né? Também, né? Então, ter a Marina Persson como essa representante sim. dessa época foi muito legal, mas eu tenho muita dificuldade pra citar um. Ah, escolhe um. Não, tem o seu, que foi muito legal também. Ah, não vale. Mas eu acho que se tiver que escolher um, eu acho que pela importância que teve pra nós, acho que é o da Aline Bay, porque, como eu falei, Que né? foi a primeira Foi que a não era primeira que não era amiga do nosso especificamente. círculo, uma topou. escritora super respeitada e tal. Foi lindo o que episódio dela. topou Eu e vou ouvir esse. quando ela gravou e gostou, a gente viu que o papo rendeu, a gente teve a segurança que estávamos no caminho certo, que a gente não estava fazendo um negócio que só nossos amigos iam gostar, né? Que podia chamar mais gente. Então, muito bom. pra ela, esse episódio tem quando acontece isso, dá uma validada, né, na coisa. dá. Assim, Exato. né? Aqui também aconteceu assim, quando veio a Fabiana Cosa, que é uma cantora e tal, que assim, eu consegui ela porque ela namora com o irmão de um amigo meu, um grande amigo meu, já sabia disso. Falei, pô, Edson, fala com ela, de repente elas topam aí topou. Mas pô, quando ela veio, eu falei assim, pô... Dá outra dinâmica, e né? quando alguém topa, alguém que você mandou assim, topa, você fala assim, puta, vamos, né? Acho que dá pra... Sim, não, e topou sem não tava nem no ar o programa. né? Não tinha previsão de estreia ainda. Topou pela ideia que a gente descreveu no e-mail, assim, ela gostou, então... Não, precisa, né, essas pessoas, né, aparecerem, assim, Ela é meio que uma madrinha do projeto, assim. Legal, A gente quer fazer mais coisas com ela, assim. Legal. E assim, dentro desse processo, assim, o que vocês enxergam como os maiores aprendizados, assim, porque não deixa de ser de empreender, né? Com Vocês certeza. estão empreendendo, né, um projeto. Os maiores aprendizados, assim, e as maiores dificuldades, assim, que vocês acham no dia a dia para manter o ânimo, né, para coisa. Eu acho que o maior aprendizado e a maior dificuldade é ter paciência. É saber plantar e ter calma para plantar tudo que a gente vai colher um dia. E a gente já tá colhendo. Então, acho que é tanto o aprendizado quanto a dificuldade. A gente entender como empreendedor é muito difícil trabalhar, né? Você sabe. Todo dia a gente acorda e tem que ir atrás de tudo. Tem que começar do zero, do zero. Tem dias que são desafiadores, mas eu acho que, poxa, olhar para trás e ver isso em menos de um ano é surreal. Não, e com todas essas possibilidades que tem de gente participando, é muito legal, né? Eu acho que o aprendizado também nessa linha do que a Bárbara falou é um aprendizado constante de não se comparar com números, com entender... Não ficar preso a isso, entender né? o nosso lugar, assim, nesse meio, né? Acho que a gente tem muito podcast, muita gente fazendo conteúdo e muita gente que já começa grande porque também já é mais conhecido. E não adianta, a gente não vai logo de saída ter lá 100 mil views. E a gente fica, às vezes, perde de vista que 1.000 pessoas vendo, muita ouvindo, coisa. é tipo... Quanto que é uma sala de cinema? 200 500, pessoas? Ele falou exatamente isso já. Tá. Eu falo isso muito nas lives, assim, né? Eu dou aula também de curso de planejamento estratégico, um curso livre que tem 2 vezes por ano. E aí tem essa coisa de produzir conteúdo e tal, assim. Se você é um músico de bairro, de toca em bar, você faz uma live e 50 pessoas assistem, é a audiência de um bar, né? Então não pensa que você vai falar para 1.000, 2.000 pessoas. Uma sala de aula tem 30 alunos, Exato. 40. Se as pessoas estão prestando atenção em você, tá ótimo. Né? Exatamente. Então, mas isso a gente tem que se lembrar disso às vezes, né? Porque às vezes você enrola lá a barra do YouTube, o seu vídeo, o seu podcast, de repente, você, né? Que é uma coisa que a gente acredita muito, gostou, você queria, né? É claro que você quer que muita gente veja. Sim. Se dedicou a Mas isso, é orgânico, né? Assim, e o conteúdo ele é bom, ele vai ficando ali, ele vai continuando. E aí você vê, tipo, o seu tá com 1.000 e outro, talvez o conteúdo você não acha tão legal, tá com 100 mil, 1 milhão. Então mas é outra coisa. Então, mas é difícil. É que a Bárbara tem mais. Já é mais acostumada com isso, mas comigo no começo era uma coisa de frustração mesmo, assim, né? E tipo, pô, será que a gente tá fazendo alguma coisa de errado, né? Que a gente não tá conseguindo atingir Mas a gente fica números. muito refém do algoritmo.
Mas o a gente YouTube, tá assim, o YouTube é um atingindo. negócio muito doido, assim. Se você postar um negócio no YouTube, ele não entrega pra ninguém. É. Ele não entrega pra ninguém organicamente. Você precisa depois ir divulgando, mandando o link, mas ele sozinho não entrega pra ninguém. Sim, mas a gente tá entregando porque a Júlia veio procurar a gente. Sim, exatamente. E Entendeu? aí ela faz estratégias ali. Então, assim, Uma pessoa se sentiu tocada a ponto de vir de falar, querer fazer com a gente. Você nos chamou porque você viu Sim. o podcast e gostou da ideia. Exato. Então, Sim. nessas horas, dá A aquele coisa fôlego pra gente não, continuar. Claro. assim. Certamente. Não, e assim, tem um episódio também muito especial que foi com a Natália Bride agora dessa temporada, né? Que deu super engajamento, assim. As Tá. pessoas, né, E gostaram bastante. vocês conseguem usar essa parceria com o convidado dele também, postar em conjunto? Sim, Sim. a gente Geralmente- pede collab. geralmente faz a collab ali, tá. Sim, é bem legal quando Tá, isso porque aí acontece. você fura a bolha É. ali. A né? Marina Exato. Persson aceitou todas, assim, a gente ficou muito feliz, assim. Legal. E legal. daí tem corte dela que tá reverberando até Nossa. hoje. Já É, e faz vai, né? 2 É. meses que foi ao ar e Legal. continua a gente Tainá curtindo. Miller, então, a Tainá Miller, gente, ela foi tão parceira que ela salvou o vídeo e postou ela mesma. Ela mesma. Não postou. esperou nem a Instagram. gente postar, ela foi Legal. postando. Porque a Ela gente adorou. no começo a gente fazia, né? Como a gente sabia que a collab era fundamental pra gente, a gente colocava, passava, tipo, 3 opções de corte pra Aí a pessoa pessoa escolher. escolhia, tá. Passava com antecedência, né? Uma semana antes de ir ao ar, a gente já falava, ó, esses são os cortes, qual você escolhe collab. E aí a Tainá indicou qual que ela gostava, mas ela foi lá e pegou os outros 2 e postou por conta própria, assim. Não, porque pô, ela- Marcando a gente. Não, e é legal, porque ela tá falando sobre uma coisa dela, É, que não é sim. uma coisa comercial, Claro. nada E disso. é diferente, é o que a gente falou antes. É É. diferente do que ela tá acostumada a falar. É, Ela falou sobre questões da vida dela ali, até um acidente de carro que ela sofreu, que eu não sabia. E ela falou, então é sobre isso, né? Que Sim, ela quer sim. falar. Sim, E ela sim. encontrou um espaço pra ela conseguir falar sobre essas coisas. É, É. legal. Muito É, bom. e quais são as redes, vocês, o Spotify, né? Eu conheci através do Spotify, mas quais são as redes que vocês usam hoje para poder Spotify, o reverberar o Apple Podcasts, né, também. Aí tem no YouTube. Esses são os 3 principais, né? mas E TikTok aí? vocês têm feito alguma coisa? ou TikTok a gente tem postado os cortes, mas Sim. não temos feito conteúdo só pro TikTok. TikTok. Mas tá indo bem lá. não? Mas o TikTok entrega bem. Assim, Entrega. Eu fiz uns testes, entrega bem. É. Assim, E Instagram tem muita coisa que a gente posta só no Instagram, né? Do bastidores, coisas assim. Sim. Legal. Uma maravilha. Pô, queria agradecer muito, assim, passa rápido o tempo, É. né? É, A a gente vinda de agradece. vocês. E para finalizar, assim, rapidinho, assim, um livro, um disco, um filme seu, um livro, um disco, um filme seu. Ah, eu vou falar. Invertendo os papéis É. aqui. Será que eu repito do meu programa? Você que sabe. Você Não, eu vou falar outros. fala os 2, fala o que você, porque daí chama a Tá. galera pra ouvir o seu, É, seu é. episódio. Põe As mim. minhas escolhas do episódio que eu participei no podcast foram Disintegration, o álbum do The Cure, o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e o filme Um Estranho no Ninho, com o Jack Nicholson, que eu amo, né? Mas hoje eu vou ser bem, assim, diferente. Um filme, Diabo Veste Prada, eu sou Olha, apaixonada. bom. Um disco, Violator, do Depeche Mode. E um livro, Deuses Americanos, do Neil Gaiman. É isso. E olha que eu passei um ano com essas respostas, esperando o momento que alguém fosse me perguntar. E agora? no Já ar. vou? Você tem que gravar, você tem que gravar. É você entrevistando ele agora. Eu quero muito fazer isso. É. E nesse um ano já mudou várias vezes. Né? O álbum eu sei qual vai ser. O álbum é do U2, All That You Can Leave Behind, do ano 2000. Nossa, eu achei que era o outro. O Acton Baby. É. Então, ao longo desse ano Vai mudaram mudando. algumas vezes. Se fosse um outro dia, ia É. ter esse Mas é quadro. que esse me marcou mais por eu lembrar de quando ele saiu e tal. O Acton Baby eu era muito criança, depois que eu fui atrás. Então me marcou, não é o melhor disco deles, mas é o que mais me marcou. E um filme, esse não mudou nesse um ano inteiro, que é o Inside Llewyn Davis, dos irmãos Coen. Muito bom. E um livro também é uma escolha mais recente, mas que mexeu muito comigo, que é O Perigo de Estar Lúcida, de uma escritora espanhola que chama Rosa Monteiro. Legal. O livro Já sabia de quase tudo, gente. me bagunçou. Esse Ser livro. casada, né, com a pessoa é muito fácil. Legal, pô, que legal, que papo bom, assim, muito obrigado, muito sucesso com o projeto. Pra você Pra você também. também. Os arrobas são um Um LD, livro, disco, filme. Todos são um livro, um disco, um filme, nas redes, busquem aí. Só sigam. o número 1, e daí livro, disco, filme. Tudo junto. Tudo. Legal, muito bem.
Assim, quem chegou até aqui, né, por eles, o projeto tem outros episódios também com profissionais de diversas áreas explorando aí esse impacto da tecnologia. Sigam nossas redes, quero agradecer ao Club Studio aqui pela recepção sempre calorosa, a Yasmin aí que ficou no som, no vídeo pra gente. E a gente volta com mais. Muito obrigado, Diego e Bárbara, aí pela participação. Obrigado a Valeu, você. Muito obrigada, tchau, foi muito tchau. bom.